Oi, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica aqui. Amiguinhos, eu vou corrigir com vocês uma prova completa. Eu gosto de corrigir prova completa quando vai chegando às vésperas da prova, porque aí você vê os assuntos misturados, coisas que talvez você não estava lembrando muito, e você fala, tem esse assunto aqui e tudo e tal, né? Dessa vez do Cefet Rio. Amiguinhos, eu estou fazendo essa prova aqui do Cefet Rio para convidar vocês aí do Rio a participarem da nossa revisão na sexta-feira, às 19 horas, eu vou deixar o folder aqui, tá bom? Você dá uma olhadinha. É R$40 para participar, para a gente revisar aí o que vai cair em matemática nessas provas aí do Coltec, né? O Coltec aqui da UFMG e o Cefet Rio também. Então, se você quiser participar, amiguinho carioca, seja mais do que bem-vindo, tá? É só você fazer o Pix aqui no meu número de telefone, me mandar o Pix, eu te coloco no grupo e a gente faz a aula às 19 horas. O professor Laércio, aí do Rio, também estará presente. Então, é uma aula com 2 professores para ajudar vocês a terem as sacadas, né, a esperteza, o pulo do gato na hora de fazer essas provas, ok? Não deixem de comparecer, esse rolê vai estar incrível, tá? Eu estou separando assuntos aqui interessantes que eu acho que podem cair em ambas as provas. Lembrando que as provas são bem similares, né? Então, uma vai complementar a outra. Vai ser bem legal você vir nessa revisão aí das 2 provas, Coltec e Cefet Rio, beleza? A nossa aula não tem hora para acabar, amiguinhos. A gente vai indo, enquanto houver luta, haverá resistência, beleza? A partir das 19 horas, no Google Meet, me manda o Pix e o comprovante que eu te coloco no grupo. Bem, é isso, então vamos lá. Assista essa resolução, mesmo se você for fazer só Coltec, tá, amiguinhos coltecianos? Não perca a chance, tem algumas questões muito legais nessa prova do Cefet Rio. E é isso, bora lá. Uma pequena indústria detectou falhas em seu maquinário, que afetou a produção de algumas peças no tamanho e no peso. Para determinar o prejuízo decorrente dessas falhas, submeteu 180 peças produzidas a 2 testes. No teste de tamanho, 120 peças foram consideradas adequadas, já anotei aqui, enquanto que no teste de peso, 80 peças foram consideradas adequadas. Apenas 40 peças foram consideradas perfeitas, isto é, aprovadas em ambos os testes. E as peças reprovadas em ambos os testes foram descartadas. Então, de 180 peças produzidas, 120 passou no tamanho, 80 no peso e 40 passaram em ambas. E aí, as que não passarem em nenhum serão reprovadas. Ok, os resultados dos testes foram entregues a 4 alunos do curso de administração do Cefet, para uma análise do fenômeno que afetou a produção. Cada aluno fez uma afirmação conforme reproduzida a seguir. Então, o Aldo falou 2 peças aprovadas em pelo menos um teste. Então, apenas das peças, né, aprovadas em pelo menos um teste, apenas 20% são perfeitas. O Baldo, o número de peças descartadas corresponde a 20% do número de peças aprovadas em pelo menos um teste. O Caldo, exatamente 12% das peças submetidas a esses testes são perfeitas, e o Daldo, aproximadamente 11% das peças foram descartadas. O aluno que fez a afirmação ganhou um estágio remunerado na indústria, no cargo de analista de produção. Então, esse aluno foi, olha só, uma hora só para ler o texto, né? Então, vamos lá agora fazer isso aqui, é um diagrama de Venn. Bem, aqui eu tenho, então, a totalidade das peças, que é o conjunto universo de 180 peças. E a gente tem o teste de peso e o de tamanho. A gente começa pela interseção. Ele falou que 40 peças foram perfeitas, ou seja, elas passaram em ambos os testes, tá? E aí, com relação ao peso, foram 80. Então, se eu já joguei 40 para cá, falta 40 para cá para dar os 80 no peso. Com relação ao tamanho, foram 120 peças. Então, se eu já joguei 40 para cá, 80 para cá para dar a 120. Agora, vamos refletir uma coisa. Ele falou que tinha 180 peças no total. 40 mais 40 é 80, 80 mais 80, 160. Então, isso significa que 20 peças aqui tem que estar do lado de fora, que é 180 menos 160, né? Então, 20 foram reprovadas. O Aldo falou o seguinte: das peças aprovadas em pelo menos um teste, apenas 20% são perfeitas. Ó, aprovadas em pelo menos um teste significa que foi aprovada ou em um ou nos 2. Então, são essas 160 aqui, que é a soma de 40 mais 40 mais 80. Então, dessas peças, ele falou que 20% são perfeitas. As perfeitas são 40. Então, ele está falando que 40 em 160 é igual a 25%. Está errado. Porque se eu simplifico aqui, dividindo por 4 em cima e embaixo, aqui fica 1 e aqui fica 4. E a gente sabe que 1/4 é 25%. É só multiplicar em cima e embaixo por 25, né? Que dá 25%. Então, errada, o Aldo está errado. O Baldo falou o seguinte: número de peças descartadas, que é esse 20 aqui, né?
ele corresponde a 20% das peças aprovadas em pelo menos um dos testes, né? Então, ó, ele falou que 20, num total de 160, que foram as aprovadas em pelo menos um dos testes, é 20%. Não, 20% seria se fosse 20 em 100, né? E não 20 em 160. Claro que ele está erradíssimo, coitado. O caldo, exatamente 12% das peças submetidas ao teste são perfeitas. Perfeitas são 40. E o total das peças são 180. Corta, corta, divide por 2 em cima e embaixo, que vai dar 2 em 9. 2 em 9, toda vez que a gente tem um número de um dígito dividido por 9, é só a gente repetir esse número eternamente, ó, tá? Não precisa nem fazer a conta, ó, 2 dividido por 9. Tá vendo ali? 0,222. Não, é 22%, tá? E outra coisa, quando a pessoa é muito arrogante assim, ó, vai saber que tá errado, tá? Exatamente. Vamos com calma, jovem, tá? Então tá errado. O Daldo agora, aproximadamente, olha o Daldo, como foi mais humilde aqui, ó. Aproximadamente 11% das peças submetidas ao teste foram descartadas. Então foram descartadas 20 peças, num total de 180. Se eu simplificar aqui, vai ficar 1 em 9. Se eu divido 1 por 9, eu acabei de falar, é só colocar 0,11 e assim vai. Isso aqui, se você andar duas casas com a vírgula, né, é aproximadamente 11%, tá? Então aí, ó, o Daldo foi mais humilde e acertou essa. Se x é igual a menos 2, y é igual a 5x e z é igual a 5, então o valor numérico da expressão é igual a quanto? Então eu vou única e exclusivamente substituir os valores aqui. Aqui no lugar do x eu vou colocar menos 2, sempre entre parênteses, tá? Para você não confundir sinal. Aqui nesse x também menos 2. Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? E aqui no lugar do z eu vou colocar 5. Agora vamos aplicar as propriedades de potência. Ó, número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo, ok? Ó, menos 2 elevado à terceira vai dar menos 8, ok? Aqui, ó, número negativo elevado a expoente par vai dar positivo, só que esse sinal de menos vai fazer trocar, então vai ficar negativo. 2 elevado à quarta, ó, 2 vezes 2, 4, 8, 16. Então vai dar menos 16, menos 1 dividido pela raiz de 5. Eu devo 16 e devo 8, devo 24, devo 1, devo 25, ok? Dividido pela raiz quadrada de 5. Eu vou racionalizar o denominador multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 5. Então vai ficar assim, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz quadrada de 25, né? Você multiplica dentro, então dá 5. E aí aqui fica menos 25 dividido pela raiz de 5. Esse 25 eu vou simplificar com 5, vai ficar menos 5, raiz de 5, resposta da letra C. Uma reta real é uma representação do conjunto dos números reais, onde cada ponto da reta representada é um número real. De modo que, se o ponto x representa um número x e o ponto y representa um número y, a distância entre x e y é dada pela diferença entre os números, que é representada pelo módulo deles. É tipo assim, ó, só dando um exemplo. Suponhamos aqui que eu tenho lá o número menos 1 e o número 1, né? E aqui no meio tem o 0. Então, qual que é a distância entre eles? É o primeiro número, qualquer um, tanto faz a ordem, porque você vai pensar no módulo do número, então é o número 1 menos esse número, ok? Menos, cuidado, se esse número for negativo, vai rolar um jogo de sinal aqui e vai dar 1 mais 1, que é 2. É claro que a distância entre eles é 2, porque daqui até aqui eu tenho 1 de distância e daqui até aqui também tem 1, beleza? É isso que ele quer dizer. Considere uma reta real em que a distância entre os pontos que representam os números 0 e 1 é igual a 1 metro. Os pontos P e Q dessa reta representam as raízes reais da equação ali. Então, a distância entre esses pontos é quanto? Literalmente, ele quer que você faça a subtração entre as raízes e pegue o módulo. É só isso. Só que é claro, né, gente? Essa interpretação de texto aqui, ela não é tão óbvia quando você está lá na prova, né? Então, assim, aqui fica fácil, né? Então, preste bem atenção, eu vou ter que fazer pela fórmula de Bhaskara, porque é o seguinte, aqui método soma e produto ia ficar inviável, porque o A não é 1, isso aqui vai rolar raízes irracionais, provavelmente, ou fracionárias. Então, eu vou falar o seguinte, x é igual a menos b. O b é 5, fica menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B ao quadrado é 25. Jogo de sinal, ó, menos daqui com esse mais, vai dar menos. Com esse mais, continua menos. 4 vezes 6, 24. Vezes 1, 24, certo? Ó, 25 menos 24 é 1. Então, eu já vou falar logo de cara que raiz de 1 é 1 e pronto, para não render, encher linguiça, não é uma opção, amiguinhos. E 2 vezes 1 aqui é, 2 vezes A, né, é 12, beleza?
Então, uma das raízes, eu vou pegar a versão positiva aqui, ó, menos 5, estou devendo R$5, estou pagando 1, vou ficar devendo 4 sobre 12, simplifica em cima e embaixo por 4, vai dar menos 1 sobre 3. E a outra, eu vou pegar a versão negativa, estou devendo 6 e estou devendo 1. Então, desculpa, estou devendo 5 e devendo 1, devendo 6. Já é a resposta, né? Então, simplificando em cima e embaixo por 6, vai dar menos meio. Então, o que o exercício pede é justamente a distância aqui, ó, entre esses dois números na reta numérica. Aqui está o 0, eles estão à esquerda do 0, né? Então, é só a gente fazer um número, por exemplo, menos 1/3, menos o menos 1/2. Vai rolar um jogo de sinal, igual eu falei antes, ó. Vai dar um mais aqui, né? Porque menos com menos aqui. E eu vou multiplicar cruzado. Você poderia tirar MMC também, tanto faz, ó. 1 vezes 2 vai dar 2 negativo, porque esse número é negativo. Aqui vai dar 3, e os 2 de baixo vai dar 6. Ok? Então, se você tem R$3 e perde 2, você fica devendo 1. 1 dividido por 6 aqui é em metro, e ele pede essa distância em centímetro, porque lá no negócio, né, no enunciado, ele fala que a distância está representada em 1 metro, né, a distância entre o 0 e 1 é 1 metro, então a gente está trabalhando aqui com metro. Nosso sistema, aqui, né, se aqui fosse um menos 1, seria 1 metro. Então, essa distância aqui vai estar em centímetro, né? Então, nós vamos dividir 1 por 6 e transformar em centímetro. Ou então, transforma em centímetro 1 metro, é 100 dividido por 6. Tá? Isso aí vai dar 16, 6, 6. É uma conta bem manjada, né? 1 dividido por 6, ó, vai dar 0,16, 666. E aí, transformando para centímetro, vai dar 16,66. Ou seja, está entre 15 e 17. Uma organização não governamental acolhe e alimenta gatos em situação de rua e abandono. João arrecadou junto às empresas preocupadas com o bem-estar dos animais dinheiro suficiente para comprar ração que alimente os 40 gatos acolhidos por 90 dias. A ração seria usada a partir do dia 1º de abril. Coloquei aqui. Nesse dia, porém, 10 outros gatos foram acolhidos e alimentados diariamente com a mesma porção que os demais gatos já acolhidos. A ração comprada com a arrecadação de João seria suficiente para alimentar todos os gatos até o dia. Primeira coisa, golpe. Por quê? Quando você tem respostas consecutivas, a banca quer te pegar pela contagem ali de um a mais ou um a menos. Então, se você errar, você vai cair em qualquer uma das outras alternativas. Cuidado. Outra coisa, esse problema exige que você saiba quantos dias tem cada mês do ano. Exatamente porque as respostas ali têm números consecutivos. Quer dizer, se um mês tem 30 dias e você computar ele como 31 ou vice-versa, você vai cair na resposta errada. Então, tem um macete que é para a gente decorar essa questão dos dias aí, tá? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Quando você contar o mês e ele estiver em cima do osso, ele tem 31 dias. Quando ele estiver aqui, ou é o fevereiro, né, que tem menos dias, ou ele tem 30 dias. Então, em cima do osso, 31 dias. O resto você vai saber se é 30 ou se é 28 no caso de fevereiro. Beleza? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Quando chegar em agosto, você volta no mesmo lugar, porque agosto também tem 31. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Combinado? Então, olha só. Abril tem 30 dias, resumindo a ópera, e maio tem 31 dias. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui por regra de 3 compostas. Se você não conhece esse método, eu vou deixar aqui. E depois eu vou explicar uma outra maneira que o professor Laércio trouxe para a gente também, que você pode fazer essa questão. Na regra de 3 compostas, a gente vai colocar do lado de cá o que a gente precisa, e aqui é para fazer o quê, né? Então, eu preciso de para, beleza? Então, nesse contexto, interpretando o T, se adaptando para o nosso X, a gente vai pensar se eu preciso de 40 gatos e 90 dias para acabar com 100% dessa ração. O número 100% é 1, né? Então, vou deixar assim. Agora, no segundo cenário, se eu tiver 50 gatos, quantos dias para acabar com essa mesma ração? Então, porque eu preciso de para, beleza? Se você não conhece esse método, você vai lá e dá uma olhada, é um método muito prático para resolver regra de 3. Aqui eu multiplico, cruzado, vai ficar 40 vezes 90. O 1 não precisa escrever, porque o 1 na multiplicação é neutro. E aqui a mesma coisa, 50 vezes x. Eu vou pegar esse 50 que está multiplicando o x e vou passar ele para cá dividindo. E vou cortar um zerinho daqui com um zerinho de cá. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes esse 9 que sobrou. Então, o nosso x é igual a 72 dias. Então, aqui, ó, 31 mais 30 vai dar 61, que é o mês completo de abril e maio. E aí, se a gente pensar 72 menos esse 61, vai dar 11. Ok? Porque a gente tem 72 dias,
menos 61, então 11 de junho, que é a resposta correta. Agora, onde você pode cair nesse tipo de questão? Assim, ó, abril para maio, passou 30 dias. Isso do dia 1º de abril para o dia 1º de maio. De maio para junho, passou 31 dias. Aí você fala, ah, tá, então eu já gastei 61 dias. Beleza. Só que aí está a questão. Aí você fala, ah, aqui já é 1º de maio, então sobra 11 dias. Eu vou parar lá no dia 12, aqui já é 1º de junho, né, desculpa. Então eu vou parar lá no dia 12, porque sobrou 11 dias. Só que você tem que lembrar que no dia 1º de abril eles começaram a comer. Então, vamos supor, se eu falasse assim, a ração dá para 2 dias. Então, o dia 1º de abril e o dia 2 de abril. Ou seja, fazendo essa conta baseada numa subtração, você vai cair na resposta errada. Por quê? Se você fala assim, ó, a ração dá para 2 dias, você vai fazer para um caso pequeno que você possa contar nos dedos. A ração dá para 2 dias. Essa ração, então, dá para o dia 1º de abril e para o dia 2 de abril. Só que se você fizer a conta de menos 2 de abril, 2 dias menos o dia 1º de abril, vai dar um só como conta. Entendeu? Então, você vai errar aqui se você não prestar atenção. Você tem que fazer do primeiro jeito que eu fiz ali, que é o jeito mais certo. Se você fizer dessa maneira aqui, é porque você não está contando o dia 1º de abril como o primeiro dia da comida dos gatos. Você está contando a partir dali. Certo? Reflete sobre isso. Esse tipo de golpe existe. Ele está na praça há 5.000 anos, certo? Desde as pirâmides do Egito. Eles estão fazendo esse tipo de golpe com dias. Então, você fica muito esperto. Vou te dar um outro exemplo aqui para você não cair nessas coisas. Ó, eu vou começar a alimentar os gatos dia 1º de abril. E eu vou alimentar eles por 7 dias. Então, qual que vai ser o último dia da alimentação desses gatos? Se você fizer... pausa aí e pensa. Reflete. Se você fizer 1 mais 7... você vai acabar lá no 8. Só que não está correto. Conta nos seus dedos da mão. Ó, você alimentou eles no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque eu estou incluindo o dia 1 na contagem. O dia 1 já é o primeiro. Por isso que o resultado dá 1 a menos do que essa subtração que você faz. Entendido? E é óbvio que tem a resposta 12 aqui para você errar feliz. Então, você já está sendo alertado que problemas que pedem dias, e principalmente são dias consecutivos, ele quer que você pense exatamente sobre isso. Se o dia inicial, ele já conta na conta ou ele não conta. É a partir dele, beleza? Agora, uma outra forma que o professor Laércio explicou para a gente achar os 72 dias, sem essa polêmica aqui, se vai dar um dia mais ou a menos, é o seguinte, como nós temos 40 gatos e vai dar para 90 dias, vamos pensar o seguinte, 40 gatos vezes 90 dias é como se fosse assim, cada gato come 1 marmitex por dia. 90 dias eu vou ter 3.600 marmitex. Ok? E aí, como agora eu vou ter 50 gatos, que foram os 10 somados, se eu dividir aqui por 50, né, é um método até mais rápido de pensar. 360 por 5 vai dar 72. Tá? Então, você pode achar esse 72 assim, fazendo uma continha de vezes e depois uma de divisão. Ou então, do jeito que eu fiz ali no método X da Xuxa, eu acho que essa parte de achar o 72 é o de menos. Beleza? A questão aqui é justamente não cair num dia a mais, um dia a menos. É uma questão fácil. Porém, é fácil de errar, tá? Facinha a questão. Não é conteudista, não é nada. É fácil de errar. Temos aqui agora uma questão de inequação do Cefet-Rio, beleza? Chamaremos força do conjunto solução de um sistema de inequações resolvido no conjunto dos números inteiros. Inteiros, preste atenção, inteiros. A soma de todos os elementos desse conjunto solução. Então, aqui eu vou destacar, né, porque ninguém aqui está afim de ser pego em pegadinha, né? Então, aí, no sistema a seguir, a gente tem isso aqui. Se x é um número do conjunto dos inteiros, ele repete, ele está falando com você, vigia, vigia, meu irmão, não caia nessa não, números inteiros. Que torna verdadeiras as inequações, a força do conjunto solução desse sistema será igual a quanto? Então, o primeiro passo na vida será a gente resolver esse sistema, né? Então, primeiramente, eu vou resolver a primeira equação e depois eu resolvo a segunda ali em paralelo. Bem, eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, vulgo chuveirinho, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Maior ou igual a 5x mais 13. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5x para cá, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos 5x. Vai dar menos 3x. E esse 4x eu vou passar para lá também subtraindo. Então, 13 menos 4, 9.
Só que a gente não pode ter uma equação com um x negativo. A gente multiplica toda a equação por menos 1, inclusive o sinal da desigualdade. Então, aqui vai ficar 3x, a gente vira esse sinal, e aqui fica menos 9. E aí eu passo 3 para cá dividindo normalmente, e 9 negativo dividido por 3 vai dar menos 3. Reserve uma tigela. Agora eu vou resolver o lado de cá. Eu vou fazer por MMC, tá? O MMC entre 2 e 3 é 6. Então, se eu multiplicar todos os termos por 6, eu desapareço com esse denominador daqui. Então, olha só, 6 dividido por 2 é 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 é 2 vezes x, 2x. Aqui embaixo tem 1. 6 dividido por 1 é 6 vezes 1, vai dar menos 6, né, no caso. Então, se eu subtrair aqui, vai dar que x tem que ser maior do que menos 6. Recapitulando, ele fala que conjunto força é a soma de todos os elementos desse conjunto solução, mas tem que ser números inteiros, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, na nossa primeira equação, a gente teve que x era menor ou igual a menos 3, então esses números estão para cá, né, no intervalo, e aqui x é maior do que menos 6, então menos 6 está mais à esquerda do menos 3, porque ele é menor do que menos 3, né, cuidado se não confundir, e aí, como é maior, o x está para cá. Então, o conjunto solução é as duas coisas ao mesmo tempo, que ele tem que satisfazer as duas equações. Então, esse conjunto solução nosso, ele é do menos 6 até o menos 3. Olha só, o menos 6 não entra porque a bolinha está aberta, que não tem sinal de igual. E o mais 3 entra porque a bolinha está fechada. Então, vamos pensar na soma de todos os elementos desse conjunto, lembrando que só faz parte dos números inteiros. Então, aqui eu tenho menos 5 e menos 4 e o menos 3. Então, quando eu somar menos 5 menos 4, dá menos 9. Menos 9 menos 3, menos 12, letra A. O gráfico a seguir mostra as quantidades de unidades vendidas por cada tipo de docinho que Cecília faz para vender. O docinho mais vendido corresponde a qual fração, né, de docinhos vendidos? Então, o docinho mais vendido é esse aqui, 32, e a gente vai somar, né, o total de docinhos aí que ela vendeu. Você vai fazer essa conta no cantinho, eu vou fazer na calculadora para adiantar, ó, 10 mais 25 mais 32 mais 17 mais 20. Então, aqui é 104. Beleza? Você vai simplificar essa fração. Dá para dividir em cima e embaixo, deixa eu pensar, por 4 pelo menos, né? Que vai dar 8, e 104 por 4 vai dar 26. Ok? Se eu dividir por 2, em cima vai dar 4, embaixo vai dar 13. Então, a resposta da letra B. No Cefet Rio, há 2 grupos de alunos de informática e mecânica que participaram de campeonatos de robótica. Ponto final. Para divulgarem seus trabalhos, inscreveram um projeto a ser apresentado na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para o projeto, os alunos de mecânica fizeram o robô A e os de informática fizeram o robô B. Esses robôs participarão de uma corrida em uma pista oval de 500 centímetros. Ambos saem com velocidades constantes em uma linha de partida, mas em sentidos opostos. E a corrida termina quando os 2 robôs passarem juntos pelas linhas de onde partiram. Após 10 segundos, eles passam um pelo outro. E, nesse momento, o robô B, né, já havia andado 220 centímetros. Quantas voltas o robô A vai ter completado ao fim da corrida? Bem, eu vou fazer esse exercício por um método completamente alternativo, treta testando alternativa, tá? E eu vou deixar aqui, se eu fosse você, eu não deixava de assistir a resolução excelente também que o professor Laércio fez, um método assim mais, né, ele explica com mais detalhes aí o contexto do problema sem analisar a alternativa. Então, o que eu vou fazer aqui para testar essa alternativa? Preste muita atenção. Eu vou multiplicar a quantidade de voltas que esse robô 2 aí deu pelo comprimento da pista, porque ele deu voltas completas, ok? Então, eu vou multiplicar 11 vezes 500... Aí eu penso, é 5 vezes 11, 55, com os 2 zerinhos do 500. 12 vezes 500 é 60, com os 2 zerinhos do 500. 13 vezes 500 é 13 vezes 5, 65 com os 2 zerinhos. E 14 é 70 com os 2 zerinhos. Então, ele vai ter percorrido essa distância toda. E aí eu vou pensar o seguinte, tá? Se um robô, a pista é oval, o robô que saiu nessa direção, ele gastou 222, ele fez, né, 222 centímetros em 10 segundos. E esse aqui, ele fez 280 centímetros para fechar os 500 metros da pista, né, 500 centímetros, em mesmo 10 segundos, porque eles se encontraram nesse mesmo ponto. Então, ele fez os outros 280 metros que sobram
em 10 segundos. Então, a velocidade dele é como se fosse 28 centímetros a cada segundo. Então, agora eu vou ver, né, o tempo que esses robôs, o robô do tipo B aí, sei lá, tipo A, esse aqui, esse robô aí que ele perguntou, tá? Confusão com esse nome desses robôs, né, gente? Nome feio, por que não colocou A e B pronto, para não confundir a cabeça do povo? Mas, enfim, tudo isso faz parte, tá? É para deixar você confuso mesmo. Eu vou calcular, então, o tempo que esse robô gastaria para fazer essas voltas aí, essa quantidade de voltas. É só dividir isso aqui por 28, cada um desses valores por 28. Eu sou tendenciosa? Sim ou claro? Óbvio, porque eu vou dividir esse número aqui, por quê? Porque é o único que é divisível. O 28 tem um fator 7 na jogada, e só esse número tem fator 7. Os outros não têm. Então, eu vou dividir 7.000 por 28, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 28, é 7 vezes 4, para facilitar a minha vida. Então, 7.000 por 7 é 1.000. E 1.000 por 4 é 250, ok? Então, ele gastou um tempo aí de 250 segundos. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu calculei aqui. Esse robô saiu daqui nesse sentido, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 voltas e ele gastou 250 segundos. O tempo para ambos os robôs tem que ser o mesmo. Por quê? Porque esse robô saiu daqui e o exercício fala que a corrida acaba quando eles passam um pelo outro no mesmo ponto. E sendo esse ponto o ponto de início, né? Esse ponto aqui. Quer ver? Fala nessa frase, ó. A corrida termina quando os dois robôs passarem juntos pelo ponto de onde partiram. Ou seja, vai ser no mesmo instante, porque eles vão ter que cruzar lá no ponto da partida. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a velocidade do outro robô ela é 22 centímetros por segundo, porque é 220 dividido por 10 aqui, que é o tempo que ele tinha gastado para fazer essa distância. Então, é 22 centímetros por segundo. Eu vou multiplicar esse 22 por 250 segundos para eu ver a distância que ele andou. Se for um múltiplo de 500, vai ser ali. Por quê? Porque ele vai ter dado 500, ele vai ter andado um número fechado em 500 metros, né? Porque vai ter que chegar aqui, entenderam? Vou explicar melhor. Se eu multiplicar 22 por 250 e der um múltiplo de 500, o que vai acontecer? Eu vou ter a certeza de que esse robô deu voltas completas em torno da pista, porque vai ser em múltiplos de 500. E é óbvio que 22 vezes 250 é um múltiplo de 500, porque aqui tem um fator 2 que vai multiplicar por esse 250, que vai dar 500, né? Esse número aqui, ó, ele é 11 vezes 2 vezes 250, isso aqui dá 500, então é 500 vezes 11, ou seja, ele vai ter dado 11 voltas, é um número completo, é um número inteiro. Ele vai ter dado 11 voltas né, nesses 500 metros aí. Então, essa é a resposta certa, terceira alternativa. E por que as outras, então, estariam erradas? Porque a partir do momento que eu fosse dividir isso aqui pelo número 28, que é a velocidade do primeiro robô, não ia dar um número inteiro. Eu precisaria da resposta aqui, que é um número inteiro, certo? Aqui, ó, foi esse número, para eu multiplicar com a velocidade 22 e dar um múltiplo de 500. Então, por isso que eu já saquei logo de cara que esse número ia ter que ser 14 por uma questão também de divisibilidade, como eu falo com vocês. Essa questão ela é um pouquinho mais complexa de análise, embora seja de um assunto fácil, que é MMC, o professor Laércio, eu convido vocês a assistirem. Eu gostei muito do jeito que o professor Laércio fez, mas eu falei assim, eu vou fazer de um outro jeito, mostrando os meninos aqui, e depois eles vão lá e assistam com o professor Laércio, para poderem ver uma outra forma de pensar. Porque na hora da prova, se você não fizer de um jeito, você tem que fazer de outro. Então, dê seus pulos, tá bom? Não importa, você tem que fazer de um jeito ou de outro e acertar a questão. Por isso que eu trouxe esses dois modos de resolver, beleza? As 4 figuras a seguir têm perímetros e áreas iguais ou diferentes, enfim, é só a gente olhar isso aqui. Para contar a área, a gente vai contar os quadradinhos, né? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? 6. Aí aqui vai ter 5, 4, 3, 2, 1. Então, você vai somar 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. 6 mais 5 é 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20 mais 1, 21. Então, essa área aqui, ó, ela seria 21. Já esse segundo aqui, ó, rapidamente você percebe uma coisa, ó, que aqui tem 4 nessa direção e aqui tem 6 nessa. 6 vezes 4, 24. Então, as figuras não podem ter áreas iguais. Então, onde tiver áreas iguais, você não estará na resposta. Então, eu vou vir aqui e vou descartar, né, áreas iguais, porque aqui tem áreas iguais e aqui também áreas iguais, beleza? Agora, vamos ver com relação ao perímetro. Aqui, ó, eu vou contar, tem 6 numa direção
e 6 na outra. Aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? Então, esse 18 que eu somei foi daqui com esses aqui, né? Eu fiz uma má nota aqui, mas tudo bem, vocês entenderam. Eu já estava no 6, aí eu somei, aí falta somar esse 6 aqui, 18 mais 6, então o perímetro desse é 24. Então, esse aqui vai ser 4, 4, 4, 4. Aí aqui, ó, 1, 2, mais 2, mais 2, mais 2, né? Então, 2, 4, 6, 8. 8 mais 16, porque 4 vezes 4 aqui também vai dar 24. Parece que os perímetros são iguais, hein? Vamos testar todos, porque tem que ser as 4 figuras, ok? É, só 2, 4, 6, 8. Aí aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Essa também tem 24. E, por último, essa aqui, ó. Aqui a gente tem 6. 6 mais 3 mais 3. Então, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, sim, elas têm todas o mesmo perímetro e têm áreas diferentes. Letra C. Na figura a seguir são mostradas as medidas em centímetros dos lados de um pentágono, em que os ângulos P e Q são retos. Então, ele quer a área desse pentágono. Bem, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou dividir essa figura aqui, passar uma reta paralela a essa, né, com ângulo reto também aqui. E aqui, ó. E aí, o que eu vou ter? O que nós mais amamos na vida do Brasil, que são trincas pitagóricas. Aqui eu tenho 8. E tudo isso aqui é 8. Então, aqui é 8, que é paralelo ao de cima, e esse trecho aqui vai ser 6. Por que ele vai ser 6? Porque aqui é 2, ó, e 8 daqui, menos 2 de cá, aqui é 6. Então, isso daqui vai valer 10, beleza? Porque é a trinca 3, 4, 5, a trinca básica 3, 4, 5, multiplicada por 2. Ok? Então, cada termo vai valer 6, 8, 10. Ótimo. Quando eu olho para essa trinca, né, esse 10 aqui, e olho para esse 13, eu penso a seguinte coisa. Olha só, se eu traçar uma altura aqui, isso você já tem que ir preparado para a prova, né? Você vê o número 13, tem que te despertar o rolê da trinca pitagórica. Então, você pensa o seguinte, como esse triângulo ele é isósceles, se eu traçar a altura divide a base em duas partes iguais, né? Então, aqui fica 5 para cada lado. Ó. E 5 e 13 é 12 o outro cateto, porque é uma outra trinca pitagórica, né? A trinca 5, 12, 13. Então, o aluno que sabe trinca pitagórica aí, ele mata a charada assim, ó. Então, a área desse pentágono vai ser esse retângulo, que é base 8 vezes altura 2, mais este triângulo, que é base 6 e altura 8. 6 vezes 8, só que dividido por 2, porque a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. E nós temos aqui um terceiro triângulo, eu posso pensar 2 triângulos aqui, né? Esse e esse, ou um triângulo só com base 10 e altura 12. Eu já fiz essa questão aqui essa semana, então agora eu vou fazer aqui, ó, a base dele sendo 5, a altura 12, né? Porque é um lado, estou pensando nesse triângulo aqui, ó, tá? É 5 vezes 12, dividido por 2. Só que eu tenho 2 iguais, que é um de um lado, outro do outro. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Beleza? Agora é só fazer essa continha aí, ó. Isso aqui dá 16. Eu vou simplificar aqui, vai dar 4. 6 vezes 4, 24. E eu vou cortar esse 2 com esse 2, aqui vai dar 60, 5 vezes 12. E quando eu somar aqui dá 40, 40 mais 60, 100, resposta da letra A. Um relógio digital mostra as horas de 00 horas, né? De 0 horas até 23h59. Em alguns momentos, o relógio mostra horas seguidinhas. Isso é, apresenta sequência de 4 números consecutivos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, ali, né? Meio-dia e 34. Que é uma hora seguidinha. De meio-dia e 34 até a próxima hora seguidinha, quantos minutos vão ter se passado? Olha só, a próxima hora vai ser começando com 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 23 horas e 45 minutos. Se eu subtrair isso por 12 e 34, eu vou ter o tempo que se passou, certo?